ali em Alagoas, eu ia. Muito longe do mundo. Pois bem, então aí eu fui em cima do carro, viajando pelo céu. Eu estive na região, em cidades, municípios do litoral, da mata, do agreste e do sertão, levando esse espetáculo que eu vou dar uma pequena medida a vocês. E tive uma alegria enorme num lugar chamado Belém de São Francisco. Quando a gente terminou o espetáculo, foi em Praça Pública, cheio de gente. Sim, eu pensei até, vai virar comício. Eu não gosto de falar de Praça Pública, não. Mas não, ficaram assim como se a estivesse aqui, no teatro fechado. Ouviram na maior aplaudiram, felicíssimos. Quando terminou, uma velhinha foi procurar e disse: olha, professor, eu nunca pensei na minha vida de ver uma coisa bonita como essa. Quando aquilo me deu uma alegria enorme. Aí eu estou fazendo isso, já estive em 96 municípios do estado. Porque o ano que entra, quando eu terminar o mandato, eu vou procurar esse deputado. Porque eu me encontrei com ele, viu? Depois que ele nunca pensou que eu tivesse lido. Ele fez um discurso na Assembleia, eu saí uma notinha bem pequena do jornal, mas eu li. E eu sou sertanejo gosta raiva e pede pote. Aí eu disse: eu pego esse desgraçado aí. Eu estava no espetáculo lá, na filha de chá, a neta de chá até. Espetáculo muito bonito. Aí antes de começar, eu estava lá sentado na plateia, ele entrou. Quando ele me avistou, feito Judas Iscariote, levantou os braços e disse: meu caro Ariano, como vai? Eu disse: segurando. Aí ele ficou meio desmantelado assim, aí resolveu me enrolar. Eu com 82 anos, aí disse: você não sabe com que carinho eu disse aquilo. Aí eu disse: eu imagino como é você, quando fala com raiva. Eu carinhosamente agradeci. Foi bem, então eu vou, quando eu terminar o mandato, eu vou mostrar ele. Eu digo: olha, eu posso até ser um secretário figurativo, mas eu mostrei minhas figurações do Estado todinho. Como que nenhum secretário fez até hoje, fica tudo no ensino. Então, eu vou pedir a Alexandre. Alexandre, vamos pular, vamos começar pelas músicas, pelas danças. Então, isso aí é uma alternativa para a street dance. A primeira música, o compositor é Antônio Madureira. Ele faz parte do grupo dos músicos. E eu vou mostrar uma música chamada Toré, que ele compôs em homenagem à vertente indígena da nossa cultura. O toré, não sei se vocês sabem, é uma dança religiosa dos índios. E ele então compôs a primeira música, que se chama Toré, que vai ser dançada aí pelo grupo. É isso que a gente está mostrando. Está todo para vocês verem? A música um pouquinho mais alta. Pode apagar a luz.